Hoje às 19 horas, horário do Recife, 20 horas, horário de Brasília, teremos o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que um dia foi democrática, hoje não é mais, né? Percebemos que até por essa fórmula esdrúxula de disputa, percebemos que as equipes menores elas se perdem no meio da competição, sendo beneficiadas aquelas equipes que disputam a Taça Libertadores e que ficam bem colocadas no Campeonato Brasileiro. Ainda há algumas exceções, né, em relação ao campeão da Série B, ao campeão da Copa Verde e também o campeão da Copa do Nordeste, dependendo, né, dos anos, até porque não é sempre que temos zebras, mas nesse ano foi um dos casos, principalmente aqui na região Nordeste, onde podemos perceber o título do Sampaio Corrêa, que infelizmente veio a cair para a terceira divisão. Como funciona a competição, torcedor já tem aí algumas evidências, mas a gente pode ressaltar novamente, né, passar para o nosso torcedor o que é que acontece nessas fases da Copa do Brasil. São 80 clubes que disputarão aí 4 fases, e desses 80, apenas 5 eles chegarão às oitavas de final, né, daquele grupo seleto de 11 equipes que já estão lá garantidas nas oitavas de final da competição. Recapitulando esse grupo dos 11, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, no caso esses 8, né, na verdade temos aí 8 equipes, né, por conta da Libertadores, né, essas 8 elas entram nas oitavas, e mais 3 que se juntam aí por conta das competições que nos referimos há pouco. O campeão da Copa do Nordeste, no caso Sampaio Corrêa, o campeão da Copa Verde Paysandu e o campeão da Série B, a equipe do Fortaleza. Então essas 11 equipes já estão aguardando os 5 em meio a 80 clubes da competição, né? Uma fórmula muito injusta, ao meu ver. Acredito que também na visão de todos os outros torcedores que acompanhavam aquelas edições de Copa do Brasil, onde tínhamos Paulista de Jundiaí campeão, o próprio Santo André, Sport, Juventude, enfim. Não veremos isso mais nos próximos anos, até pelo investimento das equipes da Libertadores e o poderio financeiro reduzido por parte desses clubes menores que buscam nesta competição rentabilidade, né? Vão buscar recursos para se sustentarem durante o restante da temporada. Então, levando em conta os clubes pernambucanos na disputa, né, da Copa do Brasil do ano que vem, vamos observar aí os confrontos, né? Passar os confrontos para os torcedores, né? Lembrar que podemos ter aí na primeira fase um confronto pernambucano, é a única possibilidade que temos em relação a Central e Santa Cruz. Pode acontecer, são 10% de chance disso acontecer no sorteio. Esperamos que não, né? Pelo menos na minha visão não é benéfico esse confronto. Em questões de renda para o Central, não é também, porque é um jogo local e eu não sei se nesse início seria interessante perder um representante do estado. Eu prefiro que o Central enfrente uma equipe bem mais cascuda, uma equipe bem mais rodada no futebol e consiga obter público no Estádio Lacerdão nesse jogo de ida. Na verdade é um jogo único, as equipes que jogam em casa, elas só a vitória interessam, e no caso das equipes que são melhores ranqueadas e jogam como visitante, o empate serve para avançar a segunda fase da competição. Então, a equipe do Sport, né, primeira representante aí do futebol de Pernambuco, ela pode enfrentar na próxima fase Tombense, Motoclube, a equipe do Rio Branco do Acre, a equipe da Juazeirense da Bahia, Campinense da Paraíba, temos aqui Aparecidense, River do Piauí, a equipe do Ferroviário do Ceará, Altos do Piauí e São José do Rio Grande do Sul. São essas 10 equipes, e dessas 10, uma enfrentará o Sport na primeira fase da Copa do Brasil. No caso do Santa Cruz, o Santa Cruz pode enfrentar a URT de Minas Gerais, temos o Brusque de Santa Catarina, Itabaiana de Sergipe, o Central, como citado anteriormente, Sinop do Mato Grosso, Boa Vista do Rio de Janeiro, São Raimundo do Pará, Sergipe, né, a equipe sergipana, inclusive teve a transferência do Renatinho, que até então interessava ao Santa e foi para a equipe sergipana, o São Raimundo de Roraima e a equipe do Real Ariquemes de Rondônia. Lembrar que
a equipe do Náutico, na primeira fase, tem as seguintes possibilidades de confronto: Imperatriz do Maranhão, Brasiliense, o Tubarão de Santa Catarina, a equipe do Manaus, do Amazonas, Palmas, de Tocantins, Corumbaense do Mato Grosso do Sul, Foz do Iguaçu do Paraná, tem aí a equipe do FAST do Amazonas também, Americano do Rio de Janeiro e a equipe do Atlético do Ceará. Essas equipes podem enfrentar o Náutico nesse confronto. E por fim, as equipes que podem enfrentar o Central, né? Tem a equipe do Santa Cruz que também está no bolo. E completando essa lista, América Mineiro, Coritiba, Avaí, Figueirense, Ceará, Goiás, Atlético Goianiense, Paraná e Criciúma. Então, para a equipe do Central, é um caminho bem mais complicado, até mesmo por conta do ranking. Mas para as outras equipes pernambucanas, esperamos aí não um confronto fácil, mas um confronto suscetível para que essas equipes da capital consigam bons resultados e possam avançar aí a segunda fase, né? Algo que pelo menos neste ano infelizmente não aconteceu. Aconteceu com o Sport e aconteceu com o Náutico, mas infelizmente o Santa Cruz ficou pelo caminho. Neste ano, de equipes do interior, tivemos como representante o Salgueiro, né, que acabou avançando na primeira fase, mas na segunda fase acabou enfrentando o Fluminense e caiu. Mas agora é o Central de Caruaru, vice-campeão pernambucano, que representa o futebol do interior na Copa do Brasil do ano que vem. Então espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e claro, dê o like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende aí para outros torcedores o canal do Anderson Batista. E outra, hoje à noite, né, logo após o sorteio, teremos uma matéria lá no blog, né, destacando tudo, né, esses possíveis confrontos das equipes pernambucanas, né, os jogos com os quais os pernambucanos, caso avancem, eles se cruzem na segunda fase. E claro, vamos aí destrinchar jogo a jogo, ponto a ponto dessa tabela da Copa do Brasil. Então é isso, forte abraço a todos e voltamos a qualquer momento com mais um vídeo aqui no nosso canal. Até lá!